Oi gente, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Ariane Corrêa e hoje eu quero falar com vocês sobre as 9 decisões que eu tomei quando eu tinha 20 anos, que eu acho que me ajuda muito agora que eu tô nos meus 30. Então, se você está nos seus 20 e você está querendo aprender coisas que você pode fazer para você viver sua melhor vida nos seus 30, ou se você já tem 30, 40, 50, 60, não importa a sua idade, eu acho que esses hábitos, essas decisões pode ajudar qualquer pessoa em qualquer fase da vida, mas eu tô muito grata que comecei elas cedo, porque eu acho que mais tarde que a gente começa a implementar, mais difícil pode ser. Então vamos lá. Coisa número 1, que eu fico muito grata, foi que eu investi muito no meu futuro nos meus 20 anos. Quando eu fiz 20 anos, eu parei de beber, parei muito de ir à festa, porque o meu foco total era a minha carreira. E eu acho que isso me ajudou muito, porque eu tinha dificuldade demais na escola. Então, se você me conhecia no ensino médio, eu adorava festa, adorava sair, minhas notas eram péssimas. E eu não ligava muito, mas quando eu fiz 18 anos, eu decidi que eu queria mudar isso, né? Queria um bom futuro pra minha vida. Então, eu comecei a estudar muito, comecei a focar, comecei a correr atrás. Eu morava no Brasil, decidi voltar para os Estados Unidos, ir para a faculdade aqui. Não tinha dinheiro para a faculdade aqui é muito cara. Então eu trabalhei por 6 meses, só juntei dinheiro. Tive muita ajuda dos familiares que moravam aqui já, então isso foi ótimo, sou muito grata por isso. Mas foram muitas noites sem dormir, foram muito sacrifício que eu tive para conseguir estudar engenharia química e depois conseguir um trabalho muito bom, porque eu fiz vários estágios, eu fiz vários networking. Então, a coisa número 1, que se você está nos seus 20 ou 30, 40, 50, não importa, é que você tem que parar e pensar como é que eu posso agora mesmo investir no meu futuro, porque vale muito a pena. A próxima coisa que eu fiquei muito grata que eu comecei cedo, eu comecei nos meus 15 anos, pra falar a verdade, foi uma rotina de academia. Eu lembro que no início eu amava, mas era muito difícil porque eu ficava muito dolorida, parecia que eu tinha sido batida por um carro, né? Tão dolorida que eu ficava. E já fazem anos que eu malho, né? Desde os 15, então agora eu tenho 31, então passei a maior parte da minha vida malhando do que não. E não fico tão dolorida mais. Às vezes acontece, mas, cara, não se compara como no início. Eu acho que quanto mais velho a gente fica, mais responsabilidade a gente tem, então mais difícil criar esse hábito. Então, o mais cedo possível que a gente pode criar um hábito de fazer exercício, que seja dançar, que seja caminhar, qualquer tipo de movimento ajuda muito e nunca é tarde demais. Mas o mais rápido que você começar, melhor. Então, se você não tem isso ainda como objetivo, adicione esse objetivo na sua vida. Talvez seja uma caminhada com amigas e isso vai fazer uma grande diferença na sua saúde física, mas também na sua saúde mental. Próxima coisa, número 3, que eu fico muito feliz que eu foquei quando eu tinha provavelmente 16 anos e demorei uns 10 anos para realmente descobrir o que funcionava para mim, foram os meus hábitos alimentares. Então, desde novinha, nunca fui fã de comida salgada, mas sempre amei muito doce. Então, eu comia muita besteira, comia muito doce. E depois, quando eu virei adolescente, né, eu me importava de como meu corpo olhava e tal, comecei a querer ser mais saudável para parecer melhor, sabe, fisicamente. Mas eu acho que saúde é tudo, né? E os nossos hábitos alimentares afetam muito a nossa energia, a nossa disposição, afeta a nossa pele, o nosso cabelo, a nossa unha, tudo. Então, eu fico muito grata que eu comecei esses hábitos mais cedo, porque quanto mais velhos a gente fica, mais difícil é criar hábitos novos, principalmente hábitos de alimentação. A próxima coisa foi pagar dívidas. Eu acho que ter dívida é muito difícil, é uma dor de cabeça. Então, conseguir focar nisso nos meus 20, então, quando eu tinha 25 anos, eu terminei a faculdade e tinha $20 mil de dívida, mas o meu foco foi pagar essas dívidas antes de comprar qualquer coisa. Então, eu lembro morando no meu apartamento e eu não tinha mesa, não tinha sofá, tinha roupas antigas, ensino médio ainda, porque eu falei que eu não ia comprar nada até que eu pagasse as minhas dívidas. Então, consegui pagar minhas dívidas em menos de um ano e depois que eu paguei minhas dívidas, é a próxima coisa que eu comecei a fazer, que eu acho muito importante, eu comecei a investir. Mas não gosto de ficar olhando investimentos, pra falar a verdade, não gosto muito de finanças, né? Eu acho importante entender, mas não amo. Mas eu comecei a investir automaticamente, então nem vejo o dinheiro bater na minha conta. Vai direto para investimentos e só tá crescendo, sabe? E eu só vejo o restante. O restante já pode ser usado para comprar coisas para mim mesma, porque eu já paguei minhas contas, já paguei as minhas dívidas e já paguei a mim mesma do futuro fazendo esses investimentos automáticos. Então, se você não investe ainda, eu acho muito importante, mesmo que seja só 5% do seu salário, 10%, não importa a quantidade, mas começar
a investir todo mês vai fazer uma grande diferença no final. Próxima coisa foi ler livros de aprendizados, livros que você pode aplicar na sua vida, no seu dia a dia, de autocuidado. Eu acho muito bom, né, que você pode ler e você pode implementar. Então é muito importante você implementar, mas também assistir podcast e vídeos de aprendizados e ver o que funciona e o que não funciona na nossa vida. E eu substituí isso por televisão e séries e filmes. Pra mim é fácil porque eu sou muito interessada em autoconhecimento, mas eu sei que algumas pessoas preferem assistir um filme do que assistir um vídeo. Mas se você consegue ter esse hábito de olhar sua vida como mais interessante do que um cinema ou um filme, você vai conseguir mais coisas pra você mesma, né? Que você tá investindo o seu tempo com coisas de qualidade. Não tô falando que não é bom assistir um filme, às vezes é ótimo, traz criatividade. Então acho que tem um lugar pra isso, mas também é muito importante a gente entender e ler coisas que podem ajudar o nosso futuro. Próxima coisa, número 7, é destralhar. Eu achei muita tralha, traz dor de cabeça, então você já viu os meus outros vídeos antigos, né? Eu falo muito sobre destralho. Isso foi uma coisa que começou que na faculdade eu me mudava muito e se mudar um saco, né? Em caixas e tudo, então eu comecei a destralhar as coisas que eu não precisava e eu trouxe isso comigo agora pra que eu sou adulta e fico nos lugares por mais tempo. Ainda não gosto daquela casa lotada de coisas que eu não uso mais. Então, quando eu era mais jovem, eu tinha roupas de 10 anos que eu não usava mais, que não era mais o meu estilo, mas eu ainda estava em boa condição. Então, eu não queria destralhar ou jogar fora. Mas esse hábito realmente simplifica a minha vida e deixa a minha vida mais leve, mais fácil e mais fácil de me mudar também, né? Agora que eu vou me mudar daqui a alguns meses, vai ser bem mais tranquilo porque eu não tenho muita coisa para empacotar, mas ainda não curto me mudar muito. Próxima coisa é refletir na vida, refletir nos aprendizados. Eu acho que a gente só aprende se a gente reflete. Então, se a gente passa por desafios, aprendizados, mas a gente não para entender como é que tá afetando a gente, como é que a gente pode mudar, não vai dar resultado, né? A gente só aprende se a gente para, reflete e faz algo diferente. Então, escrever, journaling, eu acho que foi muito fundamental, uma coisa simples de fazer, mas eu acho que é muito importante, é um ótimo hábito. E também ajuda a gente a relaxar a mente, né? Porque se a gente tem tudo dentro da cabeça, pode ser difícil de dormir, mas depois que você escreve, deixa no papel, sei lá, traz uma tranquilidade. Então, se você não tentou isso ainda, eu super recomendo. E número 9, o último hábito, é sonhar. Sonhar alto, sonhar sem limites, né? Imaginar a vida de uma forma diferente, de coisas que você nunca teve antes, que você pode ir lá, correr atrás. Cara, sonhar é de graça, então não tem porquê a gente não sonhar, a gente não querer, a gente não ter esperança. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, está se preparando para esse grande ano novo de 2026, sonhe bem alto e corra atrás. E se você não chegar até os seus sonhos, pelo menos você vai chegar bem mais perto e conquistar bem mais coisas. Então, vou ficar por aqui. Um beijo bem grande e até mais. Tchau, gente.